Como anda sua assertividade? Dividi essa aula em duas partes para facilitar a sua compreensão. Na primeira, vou falar sobre postura assertiva. Na segunda, vou te dar estratégias para comunicar assertivamente. As pessoas não nascem assertivas, elas se tornam assertivas. E as que melhor desenvolvem esse processo o fazem criando hábitos, aprimorando habilidades. Elas treinam a sua assertividade. Quando falamos em pessoas assertivas, é possível identificar na maioria delas certas características em comum. A primeira característica é a capacidade de se relacionar com os outros de forma sincera, com autoridade, leveza e criando pontes de confiança. Eu costumo dizer que, em maior ou em menor grau, todos nós temos algum coeficiente de assertividade. Alguns são mais cordiais, comunicativos, só que têm dificuldades em dizer não. Outros têm problemas em lidar com críticas. Outros ainda sofrem por não conseguir expressar aquilo que pensam ou sentem. Existem aqueles que, quando percebem, já falaram demais, mais do que deveriam, e se perderam na agressividade. E há os que se sentem constrangidos ao contrariar alguém, mesmo sabendo que estão certos. Talvez você tenha se identificado com alguns desses perfis. Vicente Cabacho, doutor em psicologia pela Universidade Autônoma de Madrid, catedrático de psicopatologia na Universidade de Granada, na Espanha, e um dos grandes nomes da psicologia para o estudo das habilidades sociais, define o comportamento assertivo como um conjunto de condutas emitidas por um indivíduo num contexto interpessoal que expressa sentimentos, atitudes, desejos, opiniões ou direitos de um modo adequado à situação, respeitando os comportamentos. O sujeito assertivo geralmente resolve os problemas de maneira imediata, enquanto torna mínima a probabilidade de haver futuras dificuldades. Repare que, ao falar sobre o comportamento assertivo, o professor Cabacho cita tanto o respeito próprio como o respeito para com o outro. Quando agimos dessa forma, buscamos algo fundamental no jogo da assertividade: o ganha-ganha. Nós classificamos os comportamentos sociais em 4 estilos principais: passivo, agressivo, passivo-agressivo e assertivo. Passivo é quando a pessoa em questão negligencia os seus próprios sentimentos, frustra suas opiniões e desejos, autocancelando seus direitos em detrimento do outro, se apaga. O comportamento agressivo é a briga para se ter razão em vez de ser feliz. E quando se busca o tempo todo revogar os direitos do próximo para fazer valer os seus. Passivo-agressivo é a chamada agressividade disfarçada, com alfinetadas, ironia, deboche e até silêncio. E, por fim, o comportamento assertivo, aquele que deve ser buscado quando consideramos nossos próprios sentimentos, opiniões, desejos e os dos outros igualmente. Um exemplo entre uma gestora de uma agência de viagens e uma de suas funcionárias mais antigas é o que eu vou dar para vocês agora. A funcionária tem o que muitos consideram uma grande virtude. Ela não gosta de errar. Contudo, num belo dia, a funcionária comete um enorme erro. Ela, então, é chamada pela líder para um feedback e ouve que a atitude dela colocou em risco a reputação da agência, expôs o trabalho da gestão e poderia ter acabado mal. Do mal. A funcionária teria 4 formas de responder: de maneira passiva, agressiva, passivo-agressiva ou assertiva. Como agiria a funcionária se optasse pela forma assertiva? Primeiro, assumiria o erro, questionaria em que poderia fazer diferente e entenderia onde poderia melhorar. Agindo dessa forma, possivelmente o mesmo erro não iria se repetir e todos sairiam ganhando. Ela, a gestão, a empresa, o cliente e o mercado. Utilizei um exemplo prático que acontece todos os dias em casa e no trabalho para demonstrar que é nas pequenas interações que os relacionamentos são construídos ou destruídos. No longo prazo, uma postura não assertiva gera um acúmulo de emoções pesadas, como estresse, baixa autoestima, culpa, agressividade e falta de perspectiva. Pouco a pouco,
nós tendemos a nos afastar das pessoas não assertivas. E quando somos nós os não assertivos, criamos muros invisíveis, porque o problema é sempre do outro, jamais o nosso. O elemento central da assertividade é o respeito. Respeito a si mesmo e ao outro. Dito isso, podemos definir o comportamento assertivo como a prática do respeito. A palavra assertividade está ligada à asserção, ou afirmar algo de maneira firme, baseado na verdade. Agora que você conheceu as vantagens de ter uma postura assertiva, acompanhe a próxima aula, em que trago técnicas para comunicar com autoridade e consistência.